Eu sou o Luiz, esse aqui é o canal Retro Gamer Brasil. O vídeo de hoje não é simplesmente uma lista dos melhores ou maiores jogos do Atari 2600. Na verdade, aqui é uma celebração à nostalgia, àqueles jogos que marcaram a minha infância, que marcaram a minha vida. Então o que vocês vão ver aqui hoje são os 20 jogos do Atari 2600 que são mais nostálgicos para mim. Não tem um ranking, eu vou colocar eles em ordem alfabética porque cada um deles tem uma história e eu vou contar parte dessas histórias aqui para vocês. Para esse vídeo ficar mais legal, eu também quero conhecer qual que é a lista de vocês, qual que é a história de vocês. Então, participem aqui nos comentários, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com seus amigos, suas amigas que gostam de videogame. Claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, isso ajuda muito o Retro Gamer Brasil a continuar crescendo. Beleza? Preparados? Então, vamos começar! O primeiro jogo dessa lista é um dos mais importantes da história dos videogames. Adventure, lançado em 1979 e desenvolvido pela própria Atari, foi pioneiro do gênero de jogos de aventura para consoles domésticos. Cheio de elementos de RPG, ele foi o precursor espiritual para grandes clássicos que vieram a seguir, como Legend of Zelda e Final Fantasy. Foi também o primeiro jogo de videogame a ter um Easter Egg, que é um elemento, alguma coisa que fica escondida no jogo e que você tem que achar. Então, no jogo, você pode achar uma sala secreta que tem o nome do desenvolvedor, que é Warren Robnett. Ele fez isso como uma forma irreverente de protestar contra o fato da Atari, na época, não divulgar o nome dos desenvolvedores de jogos. Apesar de seus gráficos bem primitivos, ele foi muito inovador para a época e ganhou status de lenda do mundo dos videogames. Foi até um elemento fundamental no espetacular filme Jogador Número 1, de 2018, dirigido por Steven Spielberg. E eu falei tudo isso para encher a bola do jogo porque minha história com ele não é muito positiva. Ele é nostálgico para mim, pois toda a minha geração cultuava esse jogo. Eu sempre fui o estranho no ninho, que não via a menor graça e achava tudo aquilo muito confuso e feio. Adventure provavelmente criou o bloqueio que eu tenho até hoje com jogos de RPG, mas ele habita minhas memórias dessa época de ouro dos videogames, então não poderia ficar de fora da minha lista. Berserk foi um clássico dos arcades no começo dos anos 80 e ganhou uma conversão bastante competente para o Atari 2600. A perda mais sentida é a voz digitalizada, mas isso foi resolvido com uma versão independente que foi lançada depois, que inclui as vozes, como vocês estão vendo aí na tela. Apesar da sua mecânica muito simples, você é um humanoide com uma arma laser que tem que escapar e atirar em robôs e tomar cuidado com paredes eletrificadas nos labirintos que você anda. O jogo tem uma atmosfera toda especial. A minha história com Berserk é que ele foi o primeiro jogo que eu senti um pouco de medo, principalmente pelos efeitos sonoros sombrios e pela aparição do vilão Evil Otto, com aquela risada sádica. Pô, eu tinha uns 7 anos e aquilo pra mim era bem sinistro. O mundo dos videogames era somente flores para mim até aparecer Berserk e me mostrar um outro tipo de sentimento e experiência, o que foi bastante marcante para mim. E vocês repararam que eu não mostrei a caixa e o manual? Isso é porque o meu ainda está lacrado e eu vou abri-lo agora aqui para vocês. Essa versão é especial porque ela vem com um comic book feito pela DC Comics de uma série de 10 que vinham como bônus em alguns jogos do Atari 2600. Se você já jogou Bob's Going Home pelo menos uma vez na sua vida, certamente a musiquinha do jogo grudou na sua mente para sempre. A linda trilha sonora, uma versão muito bem feita da música What a Friend We Have in Jesus e um gameplay simples, mas desafiador, fazem Bob's Going Home um dos melhores jogos de plataforma do Atari 2600. Uma curiosidade é que esse jogo nunca foi lançado nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido pela Beat Corporation, uma empresa de Taiwan que ficou famosa por fazer muitos clones de jogos e consoles. Aliás, eu fiz um vídeo no começo do canal falando sobre o Dyna, ou Telegames Personal Arcade, que é um dos videogames da Beat Corporation, o link tá aqui nos cards. No Brasil, ele foi chamado de Bob Volta Pra Casa e chegou de várias formas diferentes, mas a mais famosa e icônica foi a lançada pela CCE, que é esse cartucho aqui com essa linda label. Eu também tenho essa versão que foi lançada na Europa, mas que não tem o mesmo charme do nosso querido clone da CCE. A história do jogo é revelada pelo nome, você é o Bob e seu objetivo é voltar pra casa, passando por uma série de desafios, sendo um deles dominar a arte de pular. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu vi esse jogo. Uma prima minha levou para casa dos meus avós, na praia, e minha primeira reação foi ruim, pois eu achei tudo muito infantilizado.
mas bastaram alguns minutos jogando para mudar completamente minha opinião, e Bob Volta Pra Casa acabou sendo o jogo daquele verão que uniu toda a família em frente à TV e cuja música nunca mais saiu da minha cabeça. Se existe um consenso no mundo dos videogames é que Decathlon foi o maior quebrador de controles da história. Mas mesmo sabendo do risco de inviabilizar o controle, era impossível não se apaixonar por esse jogo. As incríveis 10 provas de atletismo, muito bem executadas, eram um prato cheio para juntar os amigos em frente à TV para competir como se não houvesse amanhã. Os movimentos alucinantes feitos no controle eram muito responsivos, então ter uma boa técnica contava muito para o resultado final. Se você ainda tem um cartucho de Decathlon e ele está perdidinho ali na sua gaveta, pode chamar sua galera para uma competição, pois ele é divertido e desafiador até hoje. Cansou de jogar Mario Kart? Confia em mim, vai no Decathlon, pois além do banho de nostalgia, ele vai te mostrar que ainda é um jogo sensacional. Esse é um vídeo sobre nostalgia, e para algo ser nostálgico tem que ter uma história ou experiência por trás que te marcou. Minha história com Dragonfire é bem inusitada, eu vou compartilhar aqui com vocês. Um belo dia eu fui com minha avó visitar uma irmã dela, ou seja, minha tia-avó. Quando eu cheguei na casa dela, tinha um Atari 2600 na TV da sala, o que pra mim foi muito sem noção. Obviamente, eu mal falei oi e fui direto jogar. O cartucho que estava no console era Dragonfire, que eu nunca tinha nem ouvido falar, e eu fiquei maluco com o jogo. Passei um bom tempo jogando e nem quis ver o que mais que ela tinha. Na hora de ir embora, minha tia viu o quanto eu fiquei empolgado e me deu o cartucho de presente. Aquilo foi muito mágico e nunca mais saiu da minha cabeça. Esse jogo é mais um que apareceu no Brasil por diversas marcas diferentes e com nomes diferentes também. Tinha uma versão da Splice Vision chamada Castelo Mal-Assombrado, uma da Videogrow chamada Castelos e Dragões e uma clássica da CCS chamada Dragon Treasure. Não importa o nome, o fato é que Dragonfire é um jogo muito legal e que entrou na minha vida de um jeito que eu vou levá-lo no meu coração para sempre. Enduro dispensa apresentações, é um dos maiores clássicos do Atari 2600 e talvez o primeiro jogo de corrida que foi um sucesso global. A minha história com esse jogo é que antes de eu ter um Atari, eu tive um Odyssey e o jogo de corrida, que era a minha referência, era o Fórmula 1, que na época eu achava o máximo. Mas um dia eu fui jogar Atari na casa de um amigo e ele colocou o Enduro para fazermos um campeonato. Aquilo explodiu a minha cabeça. O som do carro, as mudanças de cenário e a dinâmica competitiva do jogo me hipnotizaram. Eu só queria voltar para casa para infernizar minha mãe para comprar um Atari para mim. E eu acho que Enduro está entre os 5 jogos que eu mais joguei do Atari na vida, e ele é um outro exemplo de jogo que envelheceu bem e que é divertido para jogar até hoje. ET é um jogo tão cheio de história que merece um vídeo inteiro sobre ele. Tido por muitos como o grande responsável pela crise que quase quebrou o mercado de videogames em 1983, ele também leva a fama de pior jogo de todos os tempos. Eu acho tudo isso muito injusto. ET é um jogo mal compreendido que sofreu com a questão de expectativa versus realidade. Minha história com esse jogo é bem peculiar. ET foi o primeiro filme que eu vi no cinema quando eu tinha 6 anos e foi amor à primeira vista. Quando ele saiu em VHS, eu assistia compulsivamente, e um dia eu fui na locadora perto da minha casa e vi pela primeira vez o cartucho do Atari. Eu aluguei o jogo e nunca vou esquecer minha sensação quando ouvi a música tema do filme e a cara do ET na tela inicial. Assim como 98% da população mundial, eu tive muita dificuldade em entender o que eu precisava fazer, mas eu fiquei obcecado por desvendar o jogo. E o que eu fiz? Eu não devolvi o jogo para a locadora. Só que eu não contei pra ninguém na minha casa e eu nunca mais apareci naquela locadora. Veja bem, eu tinha uns 7 ou 8 anos, e até que um dia eles ligaram na minha casa, falaram com a minha mãe, eu tomei uma bronca daquelas e pagamos uma multa que dava quase pra comprar um Atari 2600. A consequência disso é que até hoje eu tenho um sonho angustiante desse episódio, no qual eu sou perseguido pelo dono da locadora pra devolver o jogo. Por tudo isso, o ET é um jogo extremamente nostálgico pra mim, e eu convido a todos a lerem o manual e darem mais uma chance para esse jogo. Você pode se surpreender e começar a gostar do pior jogo de todos os tempos.
Frostbite, ou Jogo do Gelinho, como muitos o chamavam no Brasil, é uma obra de arte feita pela Activision e lançado em 1983. Com uma mecânica muito simples, mas viciante, ele se tornou um dos maiores clássicos do Atari 2600. O jogo tem um pouco do Q*bert e um pouco do Frogger, mas na minha opinião supera em muito os dois. Uma curiosidade de Frostbite é que ele foi inicialmente pensado para ser sobre um deus havaiano que teria que pular sob pedras para atravessar uma espécie de rio de lava. Mas o desenvolvedor não conseguiu fazer as cores pretas e laranja se saírem bem, então ele decidiu mudar para essa aventura no gelo. Outra curiosidade é que o jogo usa um sistema bem diferente de aumento da dificuldade. Nos primeiros 3 níveis a dificuldade vai aumentando a cada fase. Depois, no 4º nível, a dificuldade cai para dar um descanso e uma sensação de que o jogador está melhorando. Isso foi uma ótima artimanha para fazer Frostbite ficar ainda mais viciante. Eu investi incontáveis horas nesse delicioso jogo, que sempre estará num lugar muito especial no meu coração. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui obcecado por jogos baseados em filmes. Talvez porque eles mexiam ainda mais com a imaginação, principalmente nos anos 80, quando a gente se encantava com as artes das caixas dos jogos. E eu nunca vou esquecer quando eu vi o jogo do Gremlins pela primeira vez. Eu estava com a minha mãe no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, e a parada na loja que vendia videogames era obrigatória. Aí eu vi lá no balcão a fitinha com aquela arte linda, eu imaginei que finalmente eu iria ter um jogo que de fato se parecesse com o filme. Consegui convencer minha mãe a comprar o jogo e a voltar imediatamente para casa para eu poder jogar. Minha imaginação estava tão fértil que eu vi naquela primeira tela uma reprodução quase perfeita do Gremlin do filme. A trilha sonora muito bem feita só me animou ainda mais. Passando para o jogo, a excitação caiu um pouco, mas ainda assim eu fiquei feliz com os gráficos e com o gameplay. Os Gremlins são muito bem feitos, com um padrão da 2ª geração, e a velocidade do jogo torna muito desafiador à medida que vai avançando. Uma curiosidade sobre esse jogo é que eu fiquei anos e anos procurando uma cópia completa, com caixa e manual. Eu nunca imaginei que seria difícil, porque achar somente o cartucho é bem comum. Foi sem dúvida o item mais complicado de achar em toda a minha coleção. Até que finalmente eu achei um lacrado e foi uma das maiores conquistas que eu tive pelo valor sentimental que eu tenho por ele. Gremlin me causou 2 grandes emoções, quando eu ganhei esse jogo nos anos 80 e quando eu consegui minha sonhada versão completa mais recentemente, e por isso ele está na lista dos jogos mais queridos e nostálgicos do Atari 2600. Hero foi o jogo que para mim e para muitos mudou o Atari 2600 de patamar. Com gráficos muito acima da média para a época, ótimo gameplay e controles precisos. Uma curiosidade do jogo é que a inspiração para fazê-lo veio quando o programador, John Van Riesen, visitou uma caverna chamada Howe, no estado de Nova York. A caverna tinha um rio subterrâneo e ele viu naquilo um ótimo cenário para um jogo. Hero foi muito elogiado quando foi lançado em 1984, mas ele pagou o preço de ter chegado no mercado no momento do crash da indústria de videogames. Ele acabou vendendo muito menos do que outros jogos bem inferiores, e por isso se tornou um jogo relativamente raro hoje em dia. Minha história com Hero começou num belo dia na minha escola, quando um coleguinha, cujo pai era dono de uma locadora de filmes e games, apareceu com um cartucho do jogo. Segundo ele, era uma coisa de outro planeta, com gráficos de fliperama. Aí ele convidou algumas pessoas para irem jogar na casa dele e eu fui um dos felizardos escolhidos. Eu fiquei absolutamente impressionado com o que eu vi e eu implorava para esse colega emprestar o jogo, mas ele nunca topou. Eu não consegui ter Hero até 2017, quando eu comprei esse aqui, que eu guardo com muito carinho. O lado bom disso é que ele habitou meus sonhos durante muitos anos e é um jogo que exala nostalgia. E para ficar registrado aqui, Hero é o meu jogo favorito de Atari 2600 de todos os tempos. Keystone Kapers, lançado pela Activision em 1983, é um ótimo jogo e um dos grandes clássicos do Atari 2600. Inspirado no filme mudo Keystone Cop, ele tem uma história bem interessante. A ideia original do jogo era muito diferente do que foi o produto final. Gary Kitchen, o programador, imaginava a mesma loja de departamento do jogo, mas com o policial se movimentando verticalmente, num formato muito parecido com o Homem-Aranha do Atari 2600. Porém, num encontro com um tal de David Crane, ele disse que talvez o jogo ficasse melhor no formato horizontal. David disse que ele estava trabalhando num jogo horizontal que estava ficando muito bom.
Sabe que jogo é esse? Simplesmente Pitfall, que viria a ser um dos maiores sucessos do Atari e que aparecerá logo mais aqui no vídeo. Keystone Kapers tem cheiro e sabor de infância. É um jogo muito legal para jogar até hoje. Ouvir o som do policial correndo pela loja de departamento é um gatilho que me desperta muita nostalgia e me faz viajar para o passado. Mega Mania, ou Mega Mania, pegou a fórmula do icônico Space Invaders e a aperfeiçoou, pelo menos na minha opinião. O desenvolvedor do jogo costumava ir num fliperama para buscar inspirações. Um dos jogos favoritos dele era Astro Blaster, um jogaço dos arcades. E foi dele que nasceu Mega Mania, que foi quase uma cópia direta. Isso é dito pelo próprio programador chamado Steve Cartwright. Tudo que esse jogo tem de bom, ele tem de maluco. O nome oficial dele é Mega Mania, a Space Nightmare, ou um pesadelo espacial. Isso porque a história do jogo é surreal. Você é um piloto de uma espaçonave que depois de um dia duro de trabalho para comer um lanche, uma pizza de pepperoni e um sorvete de chocolate com menta. Na hora de dormir, a comida não cai tão bem e você começa a ter pesadelos de que você está sofrendo ataques de objetos bizarros como hambúrgueres e ferros de passar roupa. No Brasil ele também era encontrado com nomes diferentes, como alienígenas e grande loucura. Os efeitos sonoros são um show à parte e também ficaram como uma marca registrada do Atari 2600. Se você estiver de olhos vendados e ouvir o som da barra de energia da nave recarregando, você vai sacar na hora que é Mega Mania, o segundo melhor jogo de navinha da segunda geração. Sabe a história que eu contei sobre o meu colega de escola que tinha Hero e não emprestava pra ninguém? Pois é, esse mesmo felizardo também apareceu um dia com Montezuma's Revenge. E a minha reação foi a mesma de quando eu vi o Hero. Eu fiquei alucinado pelas aventuras de Panama Joe, cujo nome foi inspirado no Indiana Jones. Montezuma's foi um jogo muito elaborado para os padrões do Atari 2600, pelas múltiplas telas e pelos detalhes muito bem feitos. Decorar o labirinto era um grande desafio e eu fui premiado, pois esse aqui que eu tenho na minha coleção veio com vários mapas que o proprietário antigo fez, um verdadeiro achado. Depois que eu vi esse jogo na casa desse colega da escola, eu nunca mais consegui achar um Montezuma's para jogar ou para alugar. Aquela memória ficou muito marcada e durante anos ele ficou só na minha imaginação, até eu finalmente ter reencontrado esse fantástico jogo do Atari 2600. Era óbvio que Pitfall estaria na minha lista. Aliás, é obra-prima, lançada em 1982 pela Activision, é um dos jogos mais emblemáticos do Atari 2600 e é presença obrigatória em lista de maiores e melhores jogos do sistema. Quando eu vi Pitfall pela primeira vez, eu tinha certeza que era um jogo do Indiana Jones e eu carreguei essa crença comigo durante anos, mesmo depois sabendo que não era. Pitfall não foi só um sucesso de crítica e de vendas, mas também foi um jogo fundamental para definir o que viria a ser o estilo de plataforma 2D. E aí veio a Activision e lançou Pitfall 2, Lost Caverns, com seus múltiplos cenários, fases complexas, ótima trilha sonora, mostrando para o mundo que era possível fazer jogos bem mais elaborados para o Atari 2600. Minha melhor memória com Pitfall é de um saudoso amigo que era mestre na arte de pular pelas cabeças dos crocodilos com uma precisão de um relógio suíço. Eu adorava ficar vendo jogá-lo para aprender sua técnica, algo que eu nunca consegui. Se um dia você estiver meio desanimado, corre pro seu Atari ou pro seu emulador, coloque Pitfall e ouça isso aqui. Vai brotar um sorriso em você e seu dia imediatamente ficará melhor. Pressure Cooker é mais um jogo que é uma bomba de nostalgia pra mim, porque também simbolizou um verão na praia jogando com a família. A mesma prima que me apresentou Bob Volta Pra Casa também apareceu um dia com Pressure Cooker, esse maravilhoso jogo lançado em 1983 pela Activision. O roteiro é bem original, você comanda um chefe de cozinha que tem que montar sanduíches de acordo com os pedidos dos clientes. E depois é preciso entregar o lanche na outra parte da cozinha no tubo correspondente. Alguns fatos curiosos sobre esse jogo. O desenvolvedor teve a ideia quando ele estava no Burger King e ele viu um hambúrguer passando numa espécie de esteira. E aí ele visualizou o jogo. Por coincidência, o nome dele é Gary Kitchen, sendo Kitchen significa cozinha em inglês, e foi ele também que programou Donkey Kong e Keystone Kapers para o Atari. Outra curiosidade é sobre como foi feita a música que toca no início do jogo. Em vez de pensar na música e depois forçar o Atari a reproduzir tons que muitas vezes ele não tem, Gary pegou um teclado da Casio e ao mesmo tempo começou a reproduzir cada tom do Atari
vendo se havia uma tecla correspondente no teclado da Casio que tivesse uma combinação perfeita com aquele tom. Aí ele contratou um produtor de jingle e entregou o teclado para ele com as teclas marcadas. E aí o cara fez um ótimo trabalho e entregou uma das musiquinhas mais icônicas do Atari 2600. Lembra que eu falei que Mega Mania é o segundo melhor jogo de navinha do Atari 2600? Pois bem, com vocês o mais icônico e o melhor de todos, que é River Raid. Tudo nesse jogo é fantástico e impressionou quando ele foi lançado em 1982. O jogo é rápido, a rolagem vertical da tela flui muito bem, os objetos se movimentam, enfim, o ritmo e o gameplay mexem com a sua adrenalina. A história dele é bem legal, pois ele foi desenvolvido pela primeira mulher programadora de jogos da história, a brilhante Carol Shaw. Depois de sair da Atari, ela fez uma entrevista de emprego na Imagic, mas eles falaram que ela nunca tinha feito um jogo de ação e não a contrataram. Aí ela decidiu trabalhar num jogo de ação, acabou sendo contratada pela Activision e entregou o fenomenal River Raid. A inspiração dela foi num jogo de arcade chamado Scramble, que tinha rolagem horizontal, mas pelas limitações do Atari ela teve que fazer River Raid com rolagem vertical. A ideia inicial dela era fazer um jogo com navio, mas a Activision não gostou e ela acabou adaptando para um jato. Na primeira versão do jogo, que nunca foi lançada, não era possível atirar nos tanques de combustível. Isso foi algo que ela incluiu depois e que deu um tempero todo especial para o jogo. Se você sai perguntando por aí qual o primeiro jogo de Atari que vem na sua mente, eu chutaria que 80% das pessoas diriam que é River Raid. Ele é o tipo de jogo atemporal e que me transporta imediatamente para um lugar muito especial do meu passado. Se Hero é o meu jogo favorito de Atari, Seaquest ocupa o segundo lugar nessa lista. A ideia do jogo é muito simples, você controla um submarino que tem que salvar mergulhadores e levá-los até a superfície antes que o oxigênio acabe. Além disso, você tem que enfrentar tubarões usando seus torpedos, mas essa simplicidade não impacta em nada a qualidade do jogo, que tem um ritmo bem intenso e um ótimo nível de desafio. Curiosidade do jogo, Seaquest foi talvez o primeiro jogo a ter uma nova roupagem. O desenvolvedor do jogo, Steve Cartwright, simplesmente pegou o jogo de arcade chamado Defender, trocou a nave por um submarino e deu uma cara nova para o jogo. Logo depois do lançamento de Seaquest, a Activision foi processada por uma empresa de salvamento submarino chamada Seaquest Inc. Essa empresa disse que a Activision havia roubado deles o nome e a ideia do jogo. A confusão aconteceu porque na parte de trás da caixa existe um texto dizendo que os mergulhadores estão procurando tesouros escondidos. Steve Cartwright teve que explicar que o nome Seaquest foi inspirado num show de TV chamado Sea Hunt e que apesar do texto da caixinha, não havia nenhuma caça a tesouros no jogo. Seaquest marcou muito minha infância, pois foi um jogo que eu joguei bastante com minha mãe, e ela mandava bem demais. Rolava tipo um campeonato com ela e eu posso assumir que eu perdi muito mais que eu ganhei. Um jogo sensacional que simboliza um pedaço da minha infância. A minha história com Smurf começou quando alguém na escola falou que existia um jogo dos Smurfs para o Atari e que o gráfico parecia um desenho animado. Aí começou uma corrida insana para achar alguém ou algum lugar que tivesse o jogo, que não foi uma missão fácil. Numa visita despretensiosa à casa de uma amiga, eis que o pai dela está jogando Smurf na sala e aquilo foi como ter achado ouro. E não é que o gráfico era realmente de cair o queixo? Ouvir a trilha sonora do desenho, muito bem adaptada para o Atari, foi de arrepiar. No auge dos meus 8 anos, eu senti pela primeira vez na vida que estava dentro de um desenho animado. E isso tudo aconteceu também no auge dos Smurfs para a TV. A missão é resgatar Smurfette no castelo do vilão Gargamel, e para isso é necessário passar por cenários cheios de perigos e obstáculos. O encontro com a Smurfette e o coração aparecendo dão uma grata sensação de missão cumprida, mas lê do engano, pois tudo recomeça e fica ainda mais difícil. A nostalgia com Smurf bate forte, porque além de ser um ótimo jogo, foi o primeiro baseado em personagens de TV que realmente entregou versus a expectativa que eu tinha. Star Wars The Empire Strikes Back é mais um dos jogos que fizeram parte das minhas férias na praia.
O esperado encontro com os amigos era sensacional, porque cada um levava suas últimas aquisições, então era sempre uma ótima forma de conhecer as novidades. Num desses encontros, um vizinho meu apareceu com Star Wars e aquilo já deixou a galera curiosa e animada. Quando ele ligou o Atari e ouvimos a música tema do filme, rolou uma comoção coletiva. Mas a coisa ficaria ainda melhor quando o primeiro Walker Imperial apareceu. Era criança gritando pra tudo quanto é lado, parecia gol do Brasil em final de Copa do Mundo. A minha percepção na época é que aquilo era uma representação perfeita da famosa cena do Império Contra-Ataca. Nem preciso falar que ninguém quis saber mais de nenhum outro jogo. Passamos dias e dias testando nossas habilidades nesse fantástico jogo do Atari 2600. Tudo isso foi tão marcante pra mim que basta eu tirar o cartucho da caixinha pra eu sentir a maresia tão marcante daquelas férias de verão na praia. Eu fiz a lista em ordem alfabética e Superman ficou por último, que não vai fazer eu ter aquele grande finale comum nesse tipo de vídeo. A minha história com Superman deve ser parecida com a de muitos que tiveram contato com esse jogo nos anos 80. Altíssima expectativa antes de jogar, frustração sem tamanho com o jogo rodando na TV. Assim como eu ficava perdido jogando Adventure, eu não tinha ideia do que fazer com Superman. O que eu descobri anos mais tarde é que o jogo do Homem de Aço usa o mesmo código e estrutura do Adventure. Até a mesma ponte está presente nos dois jogos. Eu devia ter uns 7 anos quando joguei Superman pela primeira vez, e, tirando a empolgação de ver um personagem na TV que realmente parecia o Superman, todo o resto foi uma tragédia. E eu confesso que tentei muito. Até era legal explorar todas aquelas telas voando, mas eu não conseguia chegar em nenhum lugar. Lembre-se que nessa época a gente comprava ou alugava os jogos, muitas vezes sem a caixinha ou sem o manual. As coisas tinham que ser descobertas na raça, e eu só fui descobrir o que fazer nesse jogo quando eu li o manual pela primeira vez, e isso foi quando eu tinha 40 anos. Então, Superman é uma nostalgia traumática que eu tenho. É o único jogo dessa lista que eu nunca consegui gostar, mas ele deixou seu legado e marcou demais a minha infância. E assim chega ao fim mais um vídeo que eu fiquei extremamente feliz de fazer. Foi muito legal poder jogar esses jogos que marcaram tanto a minha vida, e como eu falei no começo do vídeo, eu quero conhecer agora a lista de vocês, as histórias de vocês aqui. Legal? Então participem, escrevam nos comentários, e se vocês gostaram do vídeo, deixem sua curtida, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com a sua galera, isso ajuda muito o Retro Gamer Brasil a continuar crescendo. Um grande abraço para todos, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.